sou a pastora Mi e eu estou aqui para mais um Arte e Fé. Dando sequência então na nossa leitura do capítulo 21, eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu material, chamar a sua família, se reunir aí enquanto eu vou fazendo a leitura. Hoje a nossa leitura vai do versículo 28 até o 32. Vamos lá então? A parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Nesse texto aqui está mostrando 2 situações onde um pai, ele dá uma ordem para o filho e fala assim: vai trabalhar na vinha hoje. E o filho disse para ele assim, o primeiro disse: não quero ir trabalhar. Mas depois mudou de ideia e foi. Para o segundo, da mesma forma, o pai disse a mesma coisa: vá trabalhar hoje na vinha. E ele disse sim, senhor, porém ele não foi. Nós vemos aqui nessa situação 2 filhos, Aquele que parece obediente e aquele que é obediente. De certa forma, quando o primeiro fala não quero, parece que ele é desobediente de primeira forma. Porém, depois ele muda de ideia e ele obedece aquilo que o pai pediu. O segundo, ele parece ser pronto em obedecer, porque quando o pai dá uma ordem, ele fala sim, senhor, porém ele não faz. E aqui está uma situação onde nós precisamos atentar. Nós já aprendemos no devocional aqui, se você não passou por ele ainda, eu te convido a voltar algumas aulinhas e você vai ver sobre o seu sim, sim e o vosso não, não, sobre sermos obedientes tanto na nossa fala quanto nas nossas atitudes. Nós vemos dois momentos aqui desse filho, O primeiro diz que vai, que não vai, porém depois ele vai e ele obedece então o que o pai fala. Mas o segundo, ele diante do pai, ele fala que vai, sim senhor. Parece alguém correto, um filho pronto em obedecer, porém ele não cumpre o que o pai pediu. E nós precisamos estar atentos a essas 2 situações, O que eu faço é o que importa. Não importa se o meu pai me dá uma ordem, se Deus dá um direcionamento e de pronto eu falo que vou e então não vou. Ou muitas vezes nós relutamos, mas o que importa para o Senhor é o que eu faço, não o que eu falo. Porque se eu falo que vou e não vou, eu não fui, na verdade, eu não obedeci a Ele, E eu preciso entender que esse sim que eu estou dizendo precisa ser o sim também das minhas atitudes. Porque eu não posso viver de aparência de obediente, eu preciso ser obediente. Eu preciso ser aquele que prontamente obedece ao Pai, não somente de palavra, mas também nos seus atos, Nesse momento, Jesus estava até alertando aos seus discípulos a questão que João Batista veio e ensinou para eles e, de certa forma, eles não criam por inteiro. Não estavam acreditando em tudo o que estava sendo pregado. E outras pessoas, os pecadores, vistos como pecadores, estavam chegando na frente no reino. Por quê? Porque estavam crendo de todo o coração. Estavam crendo e agindo conforme o Pai estava dizendo. Então, na verdade, muitas vezes o que o Senhor estava mostrando e tentando ensinar é que as atitudes falam mais do que aquilo que nós falamos. Se eu digo crer, é as minhas atitudes que vão determinar e revelar se eu realmente creio naquilo que eu estou dizendo. Se eu realmente, se as minhas atitudes revelam aquilo que eu estou falando. Ou se eu sou só uma fala, mas a minha prática, o meu dia a dia revela outra coisa. Eu falo sim, Senhor, na hora que o Pai me dá uma ordem, mas depois eu não vou, eu não faço, eu não cumpro. Não há obediência na minha vida. E não importa então se eu falei que vou, o que importa é o que eu fiz. Não importa o que eu estou falando que eu sou, importa quem eu sou de verdade.
E diante do que Deus nos pede como filhos, né? Tudo começa dentro da nossa casa, junto com a nossa família, em obediência aos nossos pais, em obediência a esse lugar que o Senhor nos colocou para sermos uma equipe, para um servir ao outro. Então eu preciso ser sincero, eu preciso ser real na minha atitude diante de filho de Deus. Eu preciso estar disposto a manifestar a minha fé, a manifestar o meu amor por Jesus, primeiro dentro da minha casa, né? Porque é muito fácil eu ser legal para todo mundo lá fora, falar que eu sou querido, que eu sou obediente, mas e dentro da minha casa? Como eu tenho me portado? Como eu tenho me portado como pai, como filho, como esposa, como esposo, como irmão? Como que tem sido dentro dessa equipe, dentro desse ambiente onde nós fomos colocados? Eu sempre falo aqui e eu gosto de repetir isso: a família é o nosso maior tesouro. A família é a primeira escolha de Deus para nossa vida. O pai e a mãe é uma escolha de Deus para nós, é a primeira escolha dele. Tudo que Deus faz é perfeito. Então eu preciso honrar o meu pai, eu preciso honrar a minha mãe, eu preciso honrar os meus irmãos, porque eles são escolha de Deus para mim. E eu preciso estar nesse ambiente com todo o meu coração e em obediência àquilo que eu digo que creio e àquilo que eu digo que sou. Se eu digo que amo a Deus, eu preciso agir conforme as minhas palavras. E que dentro da nossa casa possa haver uma obediência pronta e atitudes que revelem o céu através de nós. Porque senão, aqueles que estão fazendo estão mais à frente do que aqueles que estão falando muitas vezes. Porque eu estou falando sim, Senhor, pela frente, mas eu não estou executando aquilo que precisa ser feito, né? Muitas vezes o pai dá uma ordem e você fala sim, Senhor, porém não cumpre aquilo que ele falou. De nada adiantou o teu sim, Senhor. Né? Nós precisamos então ter um sim Senhor de lábios, mas também ter um sim Senhor de atitudes, e que isso possa ser verdade em tudo que nós fazemos. O desafio de hoje, dentro dessa pequena reflexão, mas que pode transformar tudo à nossa volta, é que você possa refletir nas seguintes perguntinhas: o que eu posso fazer para revelar Jesus hoje? Qual atitude eu posso ter dentro da minha casa que vai revelar Jesus realmente nas minhas atitudes, como alguém obediente que disse sim de lábios e também vai dizer sim de atitude? Como que Jesus pode ser revelado através da tua vida dentro da tua casa? Como filho, como esposa, como marido, como irmão, como que Jesus pode ser revelado através da sua vida, né? Se eu digo que amo a Deus, eu devo andar como Ele andou em amor. Então você vai orar, você vai ter o teu tempo de analisar. Se Jesus morasse aí nessa casa, como que ele ia agir com as pessoas que estão aí? Qual seria a atitude dele? E essa você vai imitar. Então hoje o desafio é esse. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que essa palavra gere um ambiente muito especial nessa casa, de amor, de servir, de união, de alegria, para a glória do Senhor. A atividade de hoje vai estar lá no Facebook para você imprimir junto com o desafio de hoje, para que essa casa possa ser transformada num ambiente de verdade e obediência em prática, e não somente de lábios, em nome de Jesus. Por hoje é só, até o próximo Arte e Fé.